Olá, muito boa tarde. Hoje vamos conversar sobre tromboses. Quando uma pessoa escuta ou lê a palavra trombose, já se assusta. Pensa logo nas consequências e, alimentado também pelos sites de busca, trombose é infarto, derrame, leva a amputação. Calma, calma. Essa é uma parte ruim, bem ruim aliás, de um tipo de trombose, a trombose arterial, e em casos muito específicos. Eu sei, assusta mesmo. Mas para combater isso, só o conhecimento. E é para este fim que vamos conversar agora. O conhecimento do termo, da doença, da anatomia, dos comportamentos, da prevenção, do diagnóstico, do tratamento. Conhecimento é a chave. Vem comigo! Por definição, trombose é a formação de coágulos no interior de artérias ou veias que acabam impedindo a circulação total ou parcial do sangue. Vamos agora, em termos didáticos, apenas dividir o sistema vascular em arterial e o venoso em superficial e profundo, e vamos conversar de cada um. Iniciando pelo arterial. Sai do coração a aorta, ela emite ramos ou se divide, levando sangue oxigenado para todo o corpo. O sistema arterial, então, é para oxigenação de órgãos e tecidos. A formação de um coágulo, um trombo, no interior de uma artéria ou de uma veia dificulta ou impede a passagem do sangue. O local do corpo que estava dependendo dessa artéria fica sem sangue e pode sofrer. O entupimento pode ser por doença da parede da artéria, que são as placas, pode ser por fragmento de placa de outro lugar que se desprendeu, chama-se arterioembolismo, ou por um pedaço de trombo, que é um coágulo que aconteceu em outra parte do corpo, por exemplo, dentro do coração, que se desprende, dá o chamado tromboembolismo. Em todas as situações, o território daquela artéria que deixa de ser irrigado sofre. Caso seja uma coronária entupida, pode causar infarto. Caso seja uma carótida ou artérias do cérebro, pode dar derrame. E se for nos membros, pode levar à amputação. Eu digo sempre pode levar a, porque há etapas de evolução, há tratamentos cirúrgico e medicamentoso para muitas dessas situações. Quais são os fatores predisponentes? Diabetes, mais ainda os mal controlados, colesterol alto, arritmias cardíacas, aneurismas e tabagismo, o hábito de fumar. Os sintomas são muito variados, dependendo de qual lugar do organismo ficou sem a irrigação do sangue, assim como os tratamentos que dependem de qual foi a causa da obstrução da artéria. Para sintomas e tratamento, precisa de uma aula inteirinha, mais para frente, ou em pequenos vídeos de dúvidas que vocês podem mandar para mim. Instagram, no Gaudêncio Responde Vascular, mande a sua dúvida. O principal é, ouviu a palavra trombose, não se desespere, procure um especialista da área. Mas o mais importante é a prevenção. Se já sabemos os fatores de risco, o diabético bem controlado pode evoluir como um não diabético. Para todos, exames periódicos para acompanhamento da sua saúde, controle do colesterol, acompanhamento vascular e cardiológico, hábitos saudáveis, exercício e alimentação e, sobretudo, não fumar. Não fumar, queridos. Tabagismo é um péssimo hábito, vinculado a inúmeras doenças. Ao procurar um angiologista ou cirurgião vascular, ele vai fazer um exame físico arterial completo. Vai palpar os seus pulsos, vai ver a coloração e a temperatura da sua pele, vai observar a sua marcha, vai fazer exames de medir pressão entre tornozelo e braço, vai pedir exames complementares. O primeiro exame de acompanhamento é o ultrassom Doppler. Este é o exame de triagem e acompanhamento. Claro, se precisar de uma conduta cirúrgica, temos outros exames, angiotomografia, angiorressonância, mas isso é mais para frente. Procure um angiologista ou cirurgião vascular. Quanto ao sistema venoso, este leva o sangue e metabólitos de volta para o coração, para ser enviado ao pulmão, ser oxigenado e voltar à circulação. Este sangue não conta com o coração para impulsioná-lo, mas tem outros mecanismos. A pulsação da artéria encostada na veia dá uma força, mas o principal é a ajuda da gravidade, pés para cima, ou do exercício. Dentro das veias nós temos válvulas que funcionam como portas de salão, mas abrem para um lado só, chamam-se válvulas unidirecionais. Sempre que fazemos exercícios, a musculatura comprime a veia, a válvula abre para cima e quando parados gravitacionalmente o sangue tenta descer, a válvula não permite, caso ela esteja saudável.
Assim, a cada exercício, o sangue sobe e não desce, sobe e não desce. É por isso que chamamos exercício de coração das pernas, porque é um sistema muscular, valvulado e fechado, é o próprio coração. A ocorrência de uma trombose em veia do sistema superficial é muito chata, muito dolorosa. Pode ocorrer em veias saudáveis, em situações de trauma ou compressão, ou punção com agulhas para exames e aplicação de drogas lícitas ou ilícitas, que machucam a parede interna da veia e o sangue pode coagular. Ou pode ocorrer em doenças já previamente adoecidas, que são as varizes. Dentro das varizes, o fluxo é lento e a veia varicosa pode apresentar tromboflebite espontânea. Tromboflebite é o nome desta patologia. Trombo pelo coágulo, flebos porque é um vaso e ite porque é inflamação. Muito chata, como eu falei, mas raramente apresenta complicações de risco. Às vezes, porém, pode ocorrer na safena e ir subindo pela mesma, situação na qual precisamos intervir rapidamente. Mas, de uma maneira geral, dói, mancha, incomoda, mas não oferece um risco maior. O tratamento, se não acometeu a safena, é no mais medicamentoso. O angiologista ou cirurgião vascular vai fazer um exame completo da área, vai pedir também um ultrassom. Nesse ultrassom há sinais específicos para essa tromboflebite superficial e dar as medicações adequadas, seja antibiótico, anti-inflamatório, anticoagulante, depende de cada situação. No caso, procure um angiologista ou cirurgião vascular. O sistema venoso profundo ele é responsável pela maior parte do retorno do sangue, estudos falam de 80% a 90%. Situações que diminuem o fluxo sanguíneo o lentificam este fluxo e podem levar a uma coagulação deste sangue. Cirurgias prolongadas, viagens demoradas, gessamento de membro, acamamento prolongado, todas essas situações como contexto diminuem o fluxo venoso e doenças que pode ter um fator individual que favoreça a coagulação, normalmente é um fator familiar, doenças como viroses adquiridas e câncer, entre outras. Medicamentos, sobretudo os medicamentos hormonais e tabagismo. Eita, fumar! Na ocorrência de um ou mais desses fatores, o sangue coagula, impede o fluxo e o retorno venoso é muito prejudicado. Normalmente temos um quadro de dor intensa, inchaço apenas do membro acometido. Esse tipo de trombose é bem chato, bem doloroso, mas, adicionalmente, traz um risco importante de complicações. Se o coágulo ou um fragmento deste coágulo se deslocar, se desprender da parede da veia onde ele foi formado, pode ir via coração para o pulmão e dar uma patologia chamada tromboembolia pulmonar, quando artérias do pulmão são fechadas. Já conversamos sobre esse mecanismo lá no comecinho, na parte das artérias. A parte do pulmão sem irrigação sofre. Esse sofrimento varia para o paciente desde sem sintomas, assintomático, até muito sintomático e, por vezes, fatal. Assim, ao ouvir ou ler trombose, não se preocupe, mas se ocupe, pois há tratamento correto a se usar. É obrigatório, na suspeita de trombose, procurar um angiologista ou cirurgião vascular ou um pronto-socorro, ter uma conversa de investigação com um profissional médico, realizar um ultrassom de diagnóstico e exames de sangue, para começar o tratamento o quanto antes, para poder ficar tranquilo. Muito bem, esse aqui é um exemplo de ultrassom. Aqui no ultrassom estamos vendo uma veia e uma artéria no meio da coxa. A gente apertando a veia é compressível, então não tem este sinal de trombose. Colocando o color, podemos ver a artéria pulsando lá em cima e quando a gente faz fluxo, a veia com fluxo normal. Este é um caso de não trombose venosa profunda, um exame feito em laboratório. Não adianta procurar o nome do paciente na tela porque eu não pus, estou fazendo o exame em mim mesmo. Estou saudável, que sorte, que legal. E aqui numa tomada longitudinal, estamos vendo a artéria pulsando em cima, só não respeitando as cores, e embaixo a veia com fluxo normal. Se você sabe que vai enfrentar uma dessas situações, de cirurgia ou viagem prolongada, acamamento, gessamento de membro, procure antes o seu vascular. Vá fazer uma análise de riscos para ter um procedimento com segurança. Se você tem varizes ou vasinhos, ou história familiar, ou pessoal de trombose, se é tabagista, não deixe de enfrentar essas situações, mas vá com segurança.
O que é injetado para queimar vasinhos pode dar complicações de tromboflebite, se não for com a mais apurada técnica e conhecimento. As varizes são por si só fatores predisponentes a tromboflebite e trombose venosa profunda. Obstruções arteriais podem trazer riscos a algumas atividades, alguns tratamentos, diabetes, colesterol alto. Claro, conhecimento é a primeira coisa, mas prevenção vem logo atrás. Já conversamos sobre os fatores de riscos, servem para todo o sistema circulatório. O angiologista ou cirurgião vascular vai examinar todos os seus pulsos, examinar o sistema venoso superficial, analisar o sistema profundo através de um ultrassom e dar a você o melhor aconselhamento e acompanhamento. Mas lembre-se, para ficar bem, tem que querer ficar bem e se dedicar. Isso só depende de você. Saúde e paz para você.